Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Bem-vindos a mais um episódio do Nova Consumer Podcast. Todos os episódios são especiais, mas este é ainda mais especial do que os outros. Em primeiro lugar porque fazemos um ano, já com 2 temporadas, 28 episódios. Muitas horas de conversas sobre consumo e direito do consumo e, mais recentemente, sustentabilidade. Em segundo lugar, é especial porque a nossa convidada de hoje é da casa e esteve como ninguém na origem deste podcast. Maria Miguel, o que representa para ti o podcast? Bem, olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não sei, depende de que horas nos estiverem a ouvir. Muito obrigada pelo convite. Ainda não sei bem o que é pensar isto, porque ser convidada no próprio podcast que eu coordeno, na minha terra chama-se um tacho. Mas vamos ter que lidar com isso. Ora bem, o que é que representa para mim o podcast? Eu diria que representa pura diversão e gáudio. É mesmo divertido para mim fazer o podcast. Diria que também há aqui uma componente de serviço público, não é? Visto que não ganhamos nada com isto e enfim, conseguimos dar a conhecer outras perspectivas a quem nos ouve. E depois porque eu adoro podcasts e consumo imenso no meu dia-a-dia e finalmente tenho a oportunidade de estar deste lado. Agora não é? Mas normalmente, enfim, a fazer as perguntas, enfim, a estar num registro diferente com pessoas que à partida nos inspiram, pessoas que são relevantes nesta área e eu gosto desse registro informal, porque conseguimos explicar e conseguimos perguntar coisas sem grandes pretenciosismos, porque no fundo diria que é na simplicidade que nós nos entendemos. Muito bem, então vamos ao perfil. Maria Miguel Oliveira da Silva licenciou-se em Direito na Faculdade de Direito da Universidade do Porto e é mestre em Direito pela Nova School of Law, tendo defendido uma tese com o título Pena Privativa de Liberdade, a oportunidade de uma sanção criminal qualitativamente homogênea, com incidência na denúncia da violação de direitos humanos nas prisões portuguesas. Atualmente, assessora jurídica do Nova Consumer Lab e irá começar no próximo ano o doutoramento em Direito. Tem também uma atividade significativa em voluntariado. Começamos então pela parte mais difícil. Questões de resposta rápida, agora em dose dupla. Qual o seu artigo preferido da Lei de Defesa do Consumidor? É o artigo 8º, relativo ao direito do consumidor à informação em particular. Não exatamente pela configuração do artigo, diria eu, mas porque introduz na legislação de consumo um conceito de transparência que a mim me parece muito, muito benigno. É uma espécie de menu à porta do restaurante, bom, à porta de alguns restaurantes. Interessante essa ideia de menu que está ali presente na Lei de Defesa do Consumidor. Das duas, uma, mediação ou arbitragem? Mediação, sem dúvida, nos litígios e na vida, diria eu. Perceber a origem das divergências entre as pessoas e, sobretudo, ouvir e escutar o ponto de vista do outro é, na minha opinião, uma solução que é inultrapassável por qualquer outra. Há sempre uma predisposição humana para o conflito e para a medição de forças que é muito, muito primária. E se nós dermos a oportunidade de ouvir o que é que está do outro lado, sem ver quem é que vai ganhar a disputa, diria que temos muito mais a aprender com essa solução. E agora, por acaso, que estava a pensar nisto, há uns dias eu já estava com um advogado que dizia que os clientes querem vê-la chegar a tribunal a pôr as garras de fora e que quando não há essa mise-en-scène, não é? Não valem os honorários. E eu considero que essa perspectiva é um bocadinho esquisita para mim, porque eu acho que o problema, quando o problema de base não fica resolvido, o problema que está à tona vai voltar. Muito bem. Se fosse legislador por um só dia e lhe dessem a certeza de sua aprovação, que norma criaria? Olha, não sendo uma solução para o direito do consumo, mas permitindo o consumo, eu decretaria o rendimento básico incondicional num valor fixo que permitisse a todas as pessoas viverem com dignidade, mas dignidade daquelas a sério. E agora, comprar online ou em loja física? Apesar de eu comprar várias coisas online, ainda prefiro uma boa loja física. E alguma vez já escreveu no livro de reclamações?
Já, finalmente consegui. Quem acompanhou os outros episódios sabe que eu tinha esse objetivo de vida. Mas queremos saber tudo agora. A história, pois, está bem, até me esqueço o que é está desse lado. Então, no Natal ofereceram enfim, uma quantia significativa de dinheiro, mas acharam por bem oferecê-la em moedas. E eu fui ao banco, não é? Depositar as moedas, eram bastantes moedas, e basicamente disseram. Uma prenda peculiar. Muito bem, Exato, mas em moedas. exato. E então fui ao banco depositar as moedas, não é? Como uma pessoa normal, e disseram que para depósitos acima de 100 moedas, de 100 ou mais moedas, cobravam uma comissão de 5 euros. E eu disse, bom, mas isso não faz sentido nenhum, porque se eu vier aqui com, por acaso não era o caso, mas se eu vier aqui com 100 moedas de 1 cêntimo, vou pagar mais de comissão do que de depósito, não é? Mas é assim as regras, aquelas coisas que nós já sabemos. Eu, pronto, então o que é que sugere? Vai ter que vir aqui em dias diferentes. Eu, ok, então eu vou andar uma semana inteira a vir aqui depositar moedas, porque 99 num dia, 99 no outro, e por aí fora. Então, o senhor, muito pouco cordial, enfim, não acedeu à minha argumentação, e eu pedi-lhe reclamações, e pronto, e foi isso, finalmente concretizei o meu sonho. Esse exemplo é bastante interessante para se perceber como as regras são realmente um pouco estranhas. Ou seja, a sugestão para não ter que pagar esse valor é depositar 99 moedas em momentos diferentes. Exato, eles O que teriam que as parece contar na um mesma. pouco absurdo, porque na prática o ato material é exatamente o mesmo. Pelo contrário, até dá mais trabalho porque irá mais vezes ao banco e é essa a solução que é dada para o problema. Enfim. Exato. E agora vamos passar aqui um pouco para questões rápidas, mas ligadas à sustentabilidade. Quem tem acompanhado o nosso podcast, os últimos episódios, estará habituado mais a estas perguntas do que às anteriores. Trotinete elétrica ou autocarro? Na verdade, nem um nem outro. O que eu gosto mesmo é de andar a pé. Então, e se for um destino um pouco mais longínquo? Eu Não diria estou a andar dizer a um pé país também. longe, mas do outro Bem, lado da cidade. nesse caso eu confesso que eu uso o automóvel. Muito bem, eu também gosto muito de andar a pé, mas quanto ao lixo, saco de papel ou saco de plástico reciclado? De papel. Ir para o Quénia, que sei que a Maria Miguel já foi várias vezes, de avião ou por terra? Bem, se eu pudesse escolher, por terra. Para já, porque eu odeio andar de avião. Peço desculpa. Obviamente que acabo sempre por ir de avião, porque o tempo não dá para mais, mas eu acho que ainda na lógica da pergunta anterior, eu acho que se me propusessem viajar para o Quénia ou para outro sítio qualquer e ir a pé, eu não sei como é que ia resistir a uma empreitada dessas. E consumir um abacate de produção nacional ou uma pitaia da Indonésia? Uma pitaia da Indonésia. Se quiserem descobrir porquê, vão ver o episódio da Catarina Barreiros. Muito bem. E roupa de algodão ou roupa de linho? Vou escolher de linho, mas tem que ser um dia em que fique de pé às 24 horas, porque aquilo não tem jeito nenhum, não é? Fica tudo amarrotado. Muito bem. Então, o algodão para os dias em que haja outro Decente. de posições. Muito bem, então, obrigada, Maria Miguel. Agora vamos acalmar um pouco a nossa conversa. Já que esteve na gravação de todos os episódios do podcast, nós gostaríamos de fazer umas perguntas sobre isso. Nesse sentido, qual foi a entrevista que mais gostou de fazer? Qual o episódio mais inspirador? Qual o episódio que recomendaria em primeiro lugar para um ouvinte que chega agora no nosso podcast? Pois, então esta é a pergunta mais injusta da história do podcast, não é verdade? Obrigada, foram escritos. Eu diria que é possível que esta resposta esteja enviesada, porque a pessoa que eu vou dizer trabalha numa instituição a que eu aspiro, mas eu realmente gostei muito de conversar com a doutora Teresa Moreira. Agora, o episódio que eu recomendaria, quem nos ouve pela primeira vez, eu diria que tem de começar pelo início e ouvir o incontornável Jorge Brás Carvalho. Não, é injusto. Não, tem que ser outro. Tem que ser outro, tem que ser outro. Eu acho que depende, temos que pôr aquele conceito de marketeer mais à frente e ver a pessoa que nos está a perguntar, tentar sugerir um episódio que lhe diga alguma coisa.
Bem, eu diria, eu sou suspeito, não é? Aqui em relação ao episódio mais inspirador para mim, eu diria que o episódio com o professor Carlos Ferreira de Almeida é um episódio bastante marcante que ficará para sempre, recordando-nos daquilo que era o professor Carlos Ferreira de Almeida e daquilo que mostrou aqui também connosco ser. Mas é injusto também, mais uma vez, para todos os nossos excelentes e brilhantes convidados que por aqui passaram e que cada um nos inspirou à sua maneira, acho eu. Sim, eu diria que é por aí. Cada um acaba por trazer um facto novo que, pelo menos, eu não sabia. A Maria Miguel escreveu recentemente um artigo, resultado da sua investigação aqui no Nova Consumer Lab, e que será publicado em breve numa revista jurídica. E esse artigo é sobre a exploração laboral no setor têxtil e o direito do consumidor à informação. Lá está o direito à informação que foi referido há pouco. Qual é a relação entre estes dois temas? Nos dias de hoje, eu diria que é provavelmente incontornável. Aquilo a que se assiste no setor têxtil no setor têxtil e noutros, mas falando aqui especificamente do setor têxtil, é de uma perversão inacreditável. A cultura da fast fashion, mas também da própria, enfim, dos segmentos de luxo, não só consentem o trabalho infantil, a exploração de migrantes e, enfim, uma data de situações inacreditáveis para manter um estilo de consumo que é insustentável. E qualquer pessoa que pense mais do que 2 minutos sobre o assunto consegue perceber que isto não é sustentável, ter tantas coleções anuais ou garantir preços que, enfim, às vezes são tão baixos que é impossível que alguém esteja a ganhar alguma coisa quando confecciona esse bem. Depois temos também o problema das terceirizações, da contratação, e isto, o que é que acontece? Isto ajuda a manter o problema mais ou menos escondido. O consumidor deste tipo de bens nem tem muito tempo, nem sequer fica muito sensibilizado para o problema, porque não sabe ou porque é tudo mais ou menos encoberto e permite manter-se, enfim, alguns padrões de consumo mais ou menos esterilizados, sem grandes dilemas morais à mistura, diria Será eu. que as pessoas querem realmente saber? Eu acho que as pessoas querem realmente saber, porque penso, por exemplo, numa situação em que estivesse um trabalhador a confeccionar uma camisola, ou que fosse na montra de uma loja. À partida, ninguém quer comprar essa camisola. Não é porque não gosta da camisola, é porque nós temos limites morais e éticos entre nós que, enfim, que faz esse balanço entre balanceamento. Por isso é que eu perguntava se esse consumidor quer realmente saber, porque é óbvio, eu também me parece que se ele souber, pelo menos na esmagadora maioria das pessoas, se souber, vai tomar uma decisão diferente de contratar, tendo em conta esse facto. Uhum. O que Sim. pergunto é se as pessoas não preferem ficar na ignorância, ou muitas pessoas não preferem ficar na ignorância, precisamente para não ter esse dilema moral de que falas. Portanto, uma espécie de direito a não saber, é isso? Exato, não sei. Eu estou a pôr esse problema Aliás, em cima da balança, não é? essa até foi uma pergunta que se suscitou no episódio com a Salomé Areias, no último episódio. Se o consumidor tem o direito a não saber. Eu diria que o consumidor não tem o direito a não saber, porque se nós pensarmos bem, por exemplo, numa situação em que, sei lá, um creme para a cara, por exemplo, o consumidor não tem o direito a não saber os constituintes, porque isso é relevante para a sua decisão de contratar, nomeadamente por questões de alergias, até mesmo da própria, do próprio ingrediente que pode alterar a sua decisão de contratar. Portanto, eu diria que se os consumidores precisam das informações para tomarem decisões esclarecidas, também precisam de ter os dados todos em cima da mesa. Além de que queremos cidadãos ativos e conscientes no que respeita a esses problemas, não é? Eu acho que Exatamente, esse aspecto também é importante e justifica, se calhar, que forcemos um pouco a informação a chegar. Também já tivemos aqui um episódio sobre os nudges, sobre a importância que podem ter esses pequenos empurrões não totalmente conscientes para o consumidor, para as suas decisões.
Sim, claro, mas isto estará sempre ainda um bocadinho no plano do dever ser, porque do ponto de vista jurídico, apesar de haver uma outra norma que até nos ajuda a enquadrar mais ou menos o problema, no ponto de vista do direito de consumo, obviamente, ainda temos muito que andar, diria eu, nesta matéria. Muito bem, eu sempre acho muito inspirador ouvir a Maria Miguel falar sobre os seus temas com muita determinação e paixão. Então, falando um pouco sobre o projeto de tese que preparou sobre esse tema, mas numa perspectiva mais alargada, que é a repercussão da violação dos direitos humanos no direito do consumo. O objetivo passa, então, por resolver problemas de direitos humanos através das normas do consumo. E, além disso, regulando o mercado, não estaríamos em planos diversos? Uhum. Sim, essa pergunta eu diria que é muito pertinente. Eu, na verdade, até iria mais longe, não só resolver problemas de direitos humanos com normas criadas de direito de consumo, mas eventualmente sugerir algumas novas, porque, como disse há bocadinho, isto ainda está um bocadinho, como dizia acho que era o Tiago Melo Cartaz, esta área ainda está a gatinhar. E se nós pensarmos bem, os planos dos direitos humanos e do direito de consumo não são assim tão diversos, não estão assim em polos tão opostos, porque por um lado temos o direito de consumo que tem uma visão protetora da parte mais frágil, do consumidor, e a falta de conhecimento das condições em que o tal bem está a ser produzido é também ele, enfim, essa falta de conhecimento é também ela uma fragilidade. Por exemplo, quero pensar num exemplo, se eu ou uma entidade fiscalizadora, enfim, não pudermos ter acesso a como é que o meu sushi é conservado num restaurante, por exemplo, isso fragiliza a minha situação de consumidora. Eu não consigo controlar o que está a acontecer àquilo que eu coloco dentro do meu corpo. Mas também podemos pensar, por exemplo, novamente numa situação de um creme solar ou de um creme para a cara. Se eu for alérgica a algum desses constituintes e não me informarem sobre isso, eu estou numa situação fragilizada enquanto consumidora. E com estes exemplos podemos também concluir que se eu não sei como é que esta camisola que estou a vestir foi confeccionada, e se eu não sei que quem a confeccionou é uma pessoa que está ou foi escravizada, então a minha decisão não foi livre nem esclarecida e enviesou o meu comportamento económico. Depois também, enfim, às vezes vem muito com a história, isto não é um problema de direito de consumo. É um problema de direito de consumo, sim senhor, porque isto tem tudo a ver com a distorção de comportamentos. É óbvio, eu não sei se é assim tão óbvio, que ninguém compraria a tal camisola que está a ser feita na montra por uma pessoa escravizada. Mas, ainda que houvesse uma pessoa que comprasse essa camisola de qualquer forma, porque lhe é indiferente os direitos humanos, ou porque quem precisava mesmo era desta saia púrpura, isso não legitima que um profissional possa perpetuar uma violação sistemática de direitos humanos. Assim como nós não podemos agora desatar a matar pessoas só porque há quem não se importe muito com homicídios. E honestamente, há que dizer, neste caso é roupa, são sapatos, eticamente isto não levanta mais problemas, porque nós estamos diante de uma situação de vida ou de morte, em que estamos a decidir se alimentamos o nosso filho ou o nosso amigo. É roupa, são meia dúzia de trapos, que no próximo ano já não são assim tão apelativos. Muitas vezes a própria roupa nem sequer é utilizada ou é utilizada muito pouco e, portanto, também há esse aspecto que é relevante atualmente do ponto de vista da sustentabilidade aqui também. É a quantidade de roupa que se compra hoje em dia porque é barato ou porque fica bem comprar ou porque a pessoa tem um impulso para a compra de roupa e de outros bens também, mas essencialmente a roupa aqui acho que tem um papel bastante relevante nesta matéria e que acho que também está relacionado com aquilo que referes, não é? Sim, numa espécie de obsolescência programada, a nossa roupa vai acabar invariavelmente no lixo, mesmo que ela seja doada, emprestada, arquivada, o que for, transformada, o fim de vida é sempre no lixo. Eu não quero dizer agora aqui nenhum disparate, mas acho que é nos Estados Unidos que quando as pessoas colocam as roupas que já não querem naqueles contentores de doação, depois de alguma triagem, esses contentores, aquela pilha de roupa, é enviada para o Haiti.
Chegam lá, descarregam as roupas, as pessoas locais servem-se livremente daquilo que nós aqui já não queremos, e isto acabou por arruinar a própria economia local de têxteis no Haiti, porque os locais deixaram de comprar lá, não é? Se tinham gratuitamente coisas que já vinham dos outros países, deixaram de comprar. Então, a indústria têxtil no Haiti, neste momento, dedica-se pura e simplesmente à produção de t-shirts brancas que são enviadas, imagine, para os Estados Unidos. De facto, é interessante e leva-nos a pensar bastante sobre isso. Do ponto de vista da sustentabilidade, fará sentido a existência de uma hierarquia entre os vários direitos do consumidor em caso de desconformidade na coisa entregue pelo vendedor? A minha resposta é que sim, faz sentido, mas não exatamente pela ordem que está sugerida na diretiva. Até aqui era mais ou menos pacífico, o consumidor podia escolher entre aqueles 4 direitos: a reparação, a substituição, a redução de preço e a resolução de contrato. Eu achava isso muito bem, porque quem compra um bem no dia 1 e se ele não funcionar, não tem que agora aceitar uma reparação no dia 2. Parece-me justo, seja lá o que é o conceito de justiça. Até aqui tudo bem. Agora, a única coisa que até me poderia suscitar alguma misericórdia por um entendimento diferente deste era se entrassem argumentos de sustentabilidade. E que parece que foi até o que fez a diretiva, porque menciona claramente nos considerantes que temos que promover o consumo sustentável e etc, etc. E há que dizer também que eu fico muito feliz que a sustentabilidade seja finalmente um argumento que não provoca risinhos na sala. Mas o que eu pergunto é, se nós pomos em segundo lugar a ideia sacrossanta da relação contratual, em nome da sustentabilidade, porque é que as primeiras opções da hierarquia agora vão ser a reparação e a substituição? A reparação eu entendo, claro, parece-me uma solução sustentável. Agora, a substituição, duplicar o material, não era muito melhor, por exemplo, uma redução do preço ou até de resolução do contrato? Nós até chegámos a falar sobre isto, que tipo, pode dar-se o caso com a devolução do dinheiro, se foi pago em dinheiro, o consumidor ir comprar outro bem exatamente igual ou até outro. Mas também se pode dar o caso de ele não o ir fazer e até desistir simplesmente da compra, o que nunca irá acontecer numa situação de substituição em que vamos acabar, no final, a ter dois bens para tratar no fim de vida. Na verdade, a substituição acaba por ser a solução, o direito menos sustentável dos quatro direitos. E também me parece que a redução do preço será provavelmente até a solução mais sustentável e não surge em primeira linha. Claro que a substituição não dará para, peço desculpa, a redução do preço não dará para todos os casos. Claro. Vez que pressupõe que a pessoa queira ficar com o bem, que o bem tenha alguma utilidade sem ser reparado, não é? Sem ser feita, sem ser reposta à conformidade nesse bem. Mas claramente é o mais sustentável, porque é aquele bem que continua a existir sem ser transportado de um lado para o outro para ser reparado até. E é talvez dos 4 direitos aquele que é mais esquecido, não é? Sem dúvida. Até porque não é interessante para nenhum dos lados, acho eu. Bom, no tema ainda entre direito do consumo e sustentabilidade, em fevereiro deste ano, no Nova Consumer Blog, a propósito da exploração de cacau, a Maria Miguel afirmou o seguinte, aspas aqui, isso só vai lá com o direito do consumo. Pergunto então, a Maria Miguel come chocolate? E como é a Maria Miguel como consumidora? Agora é que me apanharam. A Maria Miguel come chocolate, come, e até come bastante. O que eu procuro é não comprar chocolates que eu saiba que estão diretamente ligados à exploração das plantações de cacau. Agora, isto também vale o que vale, porque, honestamente, as certificações atualmente existentes não me transmitem a menor credibilidade. Portanto, é possível que o meu raciocínio não tenha, assim, consequências tão práticas. Mas o que eu faço não é propriamente procurar obstinadamente o rótulo e o símbolo e a palmadinha nas costas. O que eu faço é não comprar assumidamente os produtos que eu sei que estão associados a essas práticas. E, honestamente, dá-me igual que digam que estão a fazer um esforço para melhorar. Eu diria que nesta área não basta fazer um esforço para melhorar. Temos que conseguir mesmo. E, no fundo,
essas marcas conotadas com essas violações, alguns no tempo acharam por bem submeter a seres humanos a trabalho forçado e irem-lhes pagar por isso. Quer dizer, pior do que tudo é que só agora vem mudar o comportamento porque foram descobertos. E terem sido descobertos implica menos zeros à direita nos números do Excel. Portanto, sim, consumo chocolate muito, mais do que seria desejável, mas não compro qualquer chocolate. É possível que esteja a premiar os profissionais que se escondem melhor? É. Posso fazer melhor do que isso hoje? Não. Portanto, estou à espera do dia em que consiga ter mais ferramentas. Agora, também vos digo que este raciocínio é incomportável para o consumidor médio. Como dizia novamente a Salomé Areias no último episódio, as pessoas mal têm tempo para estar em casa com os filhos, o que fará estar a escrutinar produtos. Mas eu não tenho filhos e sou uma curiosa, portanto, perco bastante tempo no supermercado e na loja e na mercearia e confesso que há dias em que eu me sinto verdadeiramente paralisada à frente das prateleiras, porque não sei se estou a comprar bem, porque não sei se estou a ser engolida pelo greenwashing, porque não sei se é melhor comprar bananas da Costa Rica ou da Madeira, e todo este raciocínio em torno do custo-benefício é muito pesado para o consumidor médio. De fato, o direito à informação, então, retorna às respostas da Maria Miguel. E retomando, então, a questão do blog. A Maria Miguel também já escreveu sobre futebol no nosso blog, mais precisamente sobre o Mundial no Catar no próximo ano e as notícias relativas a um possível boicote. Assim, o boicote e o boycott seriam formas realmente eficazes de mudar comportamentos? A parte em que eu escrevi sobre futebol ainda provoca gargalhadas que se ouvem nas Filipinas. Mas eu não tenho a certeza se o boicote é uma solução sustentável a longo prazo. Normalmente, quando surge um movimento de boicote e dos cancelamentos, as pessoas tendem a incendiar-se muito, há muita gritaria e pouca ação, acho eu. E por isso leva-me a dizer que eu sou muito mais pelo boicote, aquela ideia de só comprarmos marcas, comprarmos produtos de marcas ou de empresas que, com valores com os quais nós nos identificamos. E o boicote implica um trabalho de casa, implica ir estudar previamente sobre aquela empresa, bem ou mal, não é? Mas implica esse raciocínio prévio. E isso é interessante a dois níveis. Por um lado, mais uma vez a mesma questão, isso dificulta a compra por impulso, não é? Porque se nós temos que pensar várias vezes e temos que ir investigar, não vamos comprar ali em 2 minutos uma coisa que nos apareceu e é super gira. Por outro lado, cria relações de consumo, acho eu, entre profissionais e consumidores, porque fica aqui uma espécie de fidelidade, exato, não vou dizer fidelização, uma espécie de fidelidade do consumidor face a esse profissional. Se eu procurei uma marca de biquínis, sei lá, investiguei e concluí que até é interessante do ponto de vista de sustentabilidade, a próxima vez que eu precisar de outro biquíni, se calhar já vou diretamente àquela, porque já estudei e não implica outro trabalho. Portanto, sim, o boicote diria que é muito mais eficaz do que o boicote, porque o boicote está sempre muito inflamado e desejoso de sangue. O boicote será mais individual, então, e o boicote mais de grupo, no fundo. Muito obrigado, Maria Miguel. E agora a pergunta de sempre, mas colocada de forma diferente: quem é que gostarias de entrevistar num futuro episódio do nosso podcast? O professor Carlos Ferreira de Almeida já me roubou a sugestão que eu iria dar, não é? Que foi o António Guterres. Eu diria que, não conhecendo pessoalmente, gostaria de ouvir o professor Vasco Becker-Weinberg sobre o problema da exploração laboral na indústria pesqueira, que é mais um desses temas que os consumidores não têm muito tempo, e assim aqui em meia hora podiam ficar com umas ideias. Acho que é uma ótima sugestão. Muito bem, e assim chegamos ao final de mais um episódio da segunda temporada do Nova Consumer Podcast. Muito obrigada a todos que continuam desse lado e já sabem, podem enviar-nos as vossas questões para o e-mail novaconsumerlab@novalaw.nl.pt e seguir-nos nas redes sociais. No próximo episódio teremos conosco a professora Claire Bright. Não percam. Obrigada!